Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entrando, sejam todos bem-vindos, vamos entrando todo mundo. Hoje vai ser uma live surpresa e rápida, que eu vim aqui só para falar sobre... Deixa eu só ver se tá sem som aqui esse negócio. Tá, vamos entrando, que hoje eu vou falar sobre transgênico. É uma live rápida, só um informativo, porque eu tava lendo um livro aqui, que é o que é ecossocialismo, que é um livro muito legal que explica aí a problemática, né, do nosso sistema capitalista em relação ao meio ambiente, né, as nossas reservas de matéria-prima que vem do nosso planeta. Então, esse livro ele expõe essa problemática e fala da história do Brasil em relação a luta da ecologia e, enfim, da reforma agrária e entre outras coisas, mas não era disso que eu ia falar. E aí aqui ele cita a questão dos transgênicos. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer uma live para depois deixar aí pra galera assistir sobre transgênicos, porque é uma dúvida que a maior parte das pessoas não entende direito, né? Vê lá o Tzinho e já se assusta e pensa, nossa, aí dá câncer, né? E eu acho que é interessante a gente falar qual que é a problemática do transgênico, o que ele tem, o que a gente deve fazer em relação a isso, né? Por que o transgênico, que tem lá um Tzinho, ele é problemático para nossa sociedade e por que ele deve ser, entre aspas, combatido e qual que é a diferença de um transgênico que é geneticamente modificado num laboratório para um transgênico que acontece na natureza, ou que a gente faz um cruzamento na agricultura e que vai transformando as plantas de uma forma mais natural e com outros propósitos, tá? Então vamos entender mais ou menos isso. Para quem não sabe, primeiro vamos lá. Pega esse aviãozinho e compartilha essa live com quem possa se beneficiar, quem se interessa por nutrição, quem se interessa por agroecologia, para quem se interessa por todas essas questões, tá? Vamos lá então. Vamos entender o que é transgênico. Gente, transgênico é um alimento que é uma semente, mais especificamente, que foi geneticamente modificada. Então, o DNA daquela semente foi alterado para reproduzir de alguma outra maneira aquela planta para algum propósito. Então, sempre tem um objetivo em fazer um cruzamento manipulado, né? Porque na natureza, os cruzamentos, eles acontecem naturalmente. Então, ao longo das centenas e milhares de anos, as plantas, elas vão sofrendo determinadas mutações e cruzamentos que são normais da natureza, até mesmo pela seleção natural e tudo mais. A gente tem fortalecimento de algumas plantas, escassez de outras e tudo mais, e até aí ok. Mas quando a gente tem a mão do ser humano fazendo essa alteração geneticamente, ela tem um propósito, né? Que é um propósito de deixar aquela planta de alguma outra forma que vai provavelmente gerar mais lucro. Então, no final das contas, tá mudo? Então, no final das contas, é sempre com um propósito de trazer mais dinheiro, né? Esse é o propósito do ser humano aqui na Terra desde muito tempo, né? Então, que bom que não é aqui então. Então é isso. Então, uma vez que a gente tem essa informação de que os transgênicos, eles acontecem devido a uma alteração genética manipulada pelo homem, quando a gente tá falando desses transgênicos, mais uma vez, todas as plantas, elas já devem ter sofrido alguma transgenia ao longo da história delas, mas a gente tá se referindo aos transgênicos modificados pelo ser humano, tá? Então, vamos lá. Agora, falando especificamente desses transgênicos que o ser humano altera. Existe aquela alteração genética que é feita, por exemplo, para melhorar o sabor de um alimento. Então, por exemplo, você pode fazer uma alteração para deixar uma fruta mais saborosa, com mais teor adocicado. Dá para fazer um monte de tipo de transgenia para alterar sabor, aspecto e até aí, ok.
É uma transformação. Agora, a grande problemática dos transgênicos é quando eles são alterados para fazer monoculturas. O que significa isso? Largas extensões de plantio de uma mesma espécie, de uma mesma planta. E para que servem essas monoculturas? Para alimentar ser humano? Não. Na maior parte dessas monoculturas, a gente tem a destinação para ração, para alimento da pecuária, para alimento de animais que vão servir de abate ou que vão servir para extrair ovos e leite. Então, os animais utilizados para consumo humano, tanto a carne propriamente dita, quanto os alimentos provenientes de animais, então leites e ovos, tudo isso gera uma demanda de alimento muito grande para sustentar esses animais, né? Então é aquela coisa, quando eu como uma maçã, eu tô me alimentando de uma maçã. Quando eu como um ovo, eu tô me alimentando de um ovo que para ser feito teve que alimentar uma galinha por muito tempo. Então existe um processo que precisa alimentar aqueles animais por muito tempo e é por isso que existe toda essa problemática do meio ambiente em relação ao sustento desses animais que servem de abate e que servem para a produção de leite e ovos, tá? Então, as monoculturas, elas são destinadas principalmente para plantio do quê? Você que tá me assistindo e vai no mercado e vê lá o Tzinho, né? Aquele T num triângulo amarelo. Quais tipos de alimento você encontra mais esse Tzinho? Vamos ver se vocês sabem, se vocês são espertos. Quais alimentos são? É arroz e feijão? Não é. Quais são os alimentos que mais tem o Tzinho lá? Vamos ver se vocês acertam, tá? Vamos ver se vocês acertam pra gente ver se vocês estão espertos. Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Milho, exatamente. Milho e soja. Milho e soja são os alimentos que são mais de 80% destinados para o alimento de gado, de galinha, de boi, de vaca, de frango, de qualquer bicho que for, porco. Então, milho e soja servem para alimentar esses animais que serão mortos ou para virar carne ou serão mortos depois de serem extorquidos toda a vida para retirada de leite e ovos, né? Então a gente tem todo esse processo acontecendo e para alimentar peixe também de cativeiro, enfim. Então para alimentar animais. Então milho e soja, que são os alimentos destinados em sua maior grande parte para alimentar animais da pecuária, animais da indústria dos alimentos, eles são feitos de transgênicos. Então, se você come uma carne, se você come um ovo, se você come um laticínio, se você come um frango, se você come um peixe, você está comendo um animal que se alimentou de ração transgênica. Na grande maioria das vezes, tá? Na grande parte das vezes, porque não tem como você sustentar uma alimentação carnívora e que come muito e consome muito lácteo e muito ovo sem dar um alimento processado para esses animais, porque eles vão ter uma demanda grande de alimentação para você conseguir produzir mais e mais animais, tá? Então, os transgênicos, qual que é o problema deles? Eles são alterações genéticas feitas para conseguir nascer e enfim, né? Eu não sei a palavra esqueci, em botânica, para lá florescer lá a planta toda bonitinha. Eles fazem uma alteração genética naquela sementinha e aquela alteração genética vai fazer com que aquela planta resista mais num solo infértil, num solo que vai ter replantio em cima do outro e num solo que não vai ter aquela agricultura biodinâmica, porque uma agricultura
saudável, nutritiva e tudo mais, é uma agricultura feita com várias espécies de plantas em sinergia, tá? Assim como na natureza, se você for numa floresta, você não vai ver num local que não tem mão humana, só uma espécie de planta por quilômetros, hectares, uma planta só. Isso não existe. Isso só existe na intervenção humana. E se você pegar uma planta da natureza e tentar plantar ela em milhares de quilômetros, uma planta só, ela não vai sobreviver a não ser que você faça uma alteração genética nela, tá? Então, o que eles fazem? Eles fazem uma planta que resiste a um solo pobre, eles fazem uma planta que resiste a monoculturas extensas e também fazem uma planta, uma semente que vai resistir melhor aos agrotóxicos. Porque quando a gente não tem aquela biodinâmica, a biodinâmica, ela também ajuda a afastar o que a gente não quer, né? Então, os bichos, as pestes e tudo mais. Quando a gente tem aquela agricultura biodinâmica, uma planta, ela protege a outra, você consegue fazer ali uma estruturação natural em que uma planta é protegida pela outra e vice-versa. E uma acaba nutrindo a outra de alguma maneira e tudo mais. Quando você pega e coloca uma planta só por muitos hectares, você não consegue ter um sustento dela por si só, né? Porque a natureza não foi feita para isso. Então, o que acontece? O problema não é que, milho transgênico é cancerígeno. Não é isso, tá? Não tô aqui querendo trazer pavor para ninguém. Não é que o milho transgênico é cancerígeno. Isso já é extrapolar demais a situação. Mas é você entender que os transgênicos, eles são feitos para a finalidade de alimentar o gado, de alimentar os animais. E aí o que sobra um pouco vai ser destinado para consumo humano, né? Então aquele fubá, ou aquela pipoca que tem o tezinho, ou aquela, sei lá, o óleo de soja que tem lá o tezinho, tudo isso é um resto de toda aquela grande escala que é destinada para alimentar os animais para abate e para serem, utilizados, né, escravizados ao longo da vida para extração de leite e ovos. Tá? Então, essa é a dinâmica dos transgênicos, é fazer sementes fortes para conseguirem sobreviver a monoculturas em solo que não é propício para crescer tanta planta de uma mesma espécie e para resistir ao agrotóxico com mais facilidade. Então, essa é a grande problemática dos transgênicos. E aí, a gente tem que repensar, aí você fala assim, então é muito ruim comer milho e soja. Vamos ver, o que é pior? Você ocasionalmente comer alguma coisa de milho e de soja, ou você se alimentar todos os dias de bichos que se alimentaram desse milho e dessa soja? Ninguém para pensar nisso, né? As pessoas, elas só têm medo de comer o milho transgênico que tem lá o tezinho. Tá bom, você comeu uma vez na sua semana o milho com o tezinho, mas você comeu todos os dias frango, carne e peixe que se alimentaram a vida toda do milho com tezinho. Faz sentido? Você acha que a hora que o peixe engoliu, a hora que o frango engoliu, sumiu tudo que tinha naquele milho? Claro que não, né? E é por isso que quando, por exemplo, me perguntam, o fígado de boi é bom? Vamos lá, o fígado, ele é o quê? Ele é um filtro, né? Imagina esse boi que comeu só ração à base de soja e milho transgênico com agrotóxico a vida toda, fora a contaminação por outras formas também que ele tem ali ao longo da vida. Tem contaminação com bisfenol, já é comprovado que os bois, o gado, a vaca, inclusive, eles têm contaminação com petróleo, tá? Então, enfim, toda essa contaminação que acontece ao longo da vida desse animal, onde ela fica? Ela fica nos músculos e principalmente no fígado. Então, músculo é onde vai virar o bife, né?
e o fígado também tem o bife de fígado. Então, o fígado, que é o filtrador, é onde vai ter mais acúmulo de toxina. Então, às vezes, eu não tô aqui falando para você comer o transgênico. O melhor é você evitar os transgênicos. Consumir mais milho, se você tiver acesso de feira orgânica, procurar fubá, farinha de milho de marcas que tem sem ser transgênico, opções de soja não transgênicas e orgânicas também. Isso é muito importante, mas mais importante do que isso é você boicotar também o consumo excessivo desses animais que se alimentam de transgênico, porque o transgênico ele foi feito para alimentar os animais, para resistir a monoculturas de grandes extensões. E aí, com isso, a gente tem devastação de floresta para plantação dessas monoculturas e também para ter ali a criação desse gado. Então, vocês veem que é um sistema que se retroalimenta de destruir o meio ambiente. E a gente paga o pato com a nossa saúde também. A saúde do planeta Terra, né? Que a gente acaba tendo uma desestruturação aí do ciclo das estações, do clima, porque tem destruição das florestas para conseguir sustentar essas monoculturas que vão servir de ração para o gado. E as regiões aí para o gado também são a partir de devastação de floresta que eles fazem a abertura desses espaços. Então, a gente paga com a saúde do planeta Terra, que fica cada vez pior, e a gente paga com a nossa saúde quando a gente se alimenta desses alimentos e desses bichos que pagaram com a vida e estão intoxicando a nossa vida também. Então, por isso que a questão aqui, eu não tô falando assim, todo mundo tem que ser vegano e ponto final. Não é isso. Mas se você consome carne, eu tô te pedindo para você rever esse consumo excessivo, tá? Porque dá pra gente se alimentar bem, conseguir todos os aminoácidos essenciais a partir de grãos, de sementes, de oleaginosas, arroz e feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. E tá tudo bem se ocasionalmente você come o milho transgênico. Ninguém come milho e soja 2, 3 refeições por dia. Mas é muito comum a pessoa consumir a carne, ou frango, ou peixe, ou ovo, ou leite em todas as refeições do dia, algum tipo desses alimentos. Então, se a gente conseguir uma variedade maior desses grãos de origem vegetal, a gente vai estar suprindo nossas necessidades nutricionais e a gente não vai estar se intoxicando e nem alimentando essa indústria que está matando o nosso planeta Terra. Então, era isso que eu queria trazer aqui de ideia para vocês, tá? Então, aqui, claro, por exemplo, a Ellen falou, sim, o ideal é que todos sejam veganos. Olha, Ellen, eu sei que esse é o mundo ideal, só que muitas vezes a gente chegar e impor, olha, é isso que você tem que fazer e ponto final, você só assusta, apavora as pessoas. Então, o que eu prefiro fazer? Trazer a conscientização e falar, olha, que tal reduzir? Entende o que existe por trás dessa alimentação? O que você está financiando, né? Porque quando a gente tem dinheiro e a gente compra alguma coisa, a gente está falando, eu aprovo tudo o que tem por trás, toda a história que aconteceu por trás desse produto, desse alimento, e eu incentivo que isso continue cada vez maior. Quando você paga por alguma coisa, é exatamente isso que você está fazendo. Quando você... meu senhor... quando você consome, quando você come, quando você usa alguma coisa, quando você paga por alguma coisa, você tá falando assim, eu aprovo toda a cadeia que tem por trás disso. E eu acho que tem que crescer essa indústria, esse comércio, tudo isso que tem por trás. Então, a gente tomando consciência disso e a gente tendo acesso à informação como a gente tem aqui com o celular na mão, a gente vai atrás de alternativas, tá? Então... sim, exatamente, não digo isso pessoalmente pra ninguém, mas eu sei que é o ideal. Sim, exatamente. Então, cada um com o seu tempo. Aí, tem gente aí falando que, eu já tive meu despertar, minha família não. E é isso, cada um com o seu processo, mas o mais importante é a gente
ter o conhecimento, a consciência. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente vai ter o nosso despertar, a gente vai ter aí a noção de como que a gente tem poder. Quando você compra uma coisa, é um ato político comprar qualquer coisa, né? Quando você compra algo ou quando você deixa de comprar alguma coisa, você está tendo atitudes politizadas. Então, é importantíssimo a gente entender o que tem por trás daquele Tzinho e por que tem briga lá no Senado, na Câmara dos Deputados, por que rola brigas? Brigas de horas, brigas de anos. Ah, porque quer botar o Tzinho, outro quer tirar o Tzinho. Por que tem gente querendo colocar o Tzinho? Por que tem gente querendo tirar o Tzinho? Quem quer colocar tá querendo trazer essa informação pra gente do que existe por trás desse alimento. Como que ele é feito, por que ele é feito, né? Então ele é feito para sobreviver a monoculturas que na natureza não teria. Ele é feito para sobreviver a solos inférteis, ele é feito para alimentar o gado, ele é feito para sobreviver a mais agrotóxico. E quem quer tirar é por quê? Porque também tá ganhando dinheiro com isso. Porque tá ganhando dinheiro com aquelas terras, com aquele plantio ou com o gado que alimenta daquela ração. Então, olha como tem conflito de interesse, olha como tem briga por trás de tudo isso. E se a gente só fechar os olhos e falar assim, ah não, o que eu faço não muda nada. Não muda nada porque todo mundo vai continuar fazendo tudo. Então você fecha os olhos para tudo e acha que o que você faz não significa absolutamente nada na humanidade. É muito pobre esse tipo de pensamento. Porque cada grão faz no final uma praia cheia de areia. Cada grãozinho de areia tem sua importância. Porque se cada uma delas não tiver lá, não existe areia na praia. Então, aqui a gente tá falando, com 60 pessoas que estão aqui. 60 pessoas que podem fazer a diferença. E você fazendo a diferença, você não precisa falar nada pra ninguém. Mas você demonstrando em atitudes, pessoas ao seu redor vão ficar interessadas em entender o que você tá fazendo, por que você tá mudando seus hábitos, por que você deixou de comer tal coisa, por que você começou a procurar uma feira orgânica, por que você começou a consumir mais vegetais e menos alimentos de origem animal. E as pessoas ao seu redor vão começar a ficar curiosas e talvez daqui a um tempo elas também vão atrás disso, entendeu? Então é isso, a gente pode disseminar, a gente pode contaminar as pessoas pro bem, ou a gente pode fechar os olhos e ficar ali no limbo, na lama, e achar que ali não faz diferença pra nada, o que eu fizer ou deixar de fazer, tanto faz. Então eu te convido a pegar essa responsabilidade no consumo também, entender o que existe por trás de tudo isso, tá bom, gente? Foi uma live rápida, só pra eu trazer essa discussão pra vocês. Queria falar que segunda-feira a gente vai ter live sobre tireoide, tá? Então anota aí no calendário de vocês, depois eu vou fazer post, vou avisar nos stories, mas segunda-feira, às 19h40, vamos ter live sobre tireoide, tá bom? Traz suas perguntas, depois no domingo à noite eu abro a caixinha de perguntas para vocês colocarem as perguntas para a live de tireoide. Save the date, segunda-feira, 19h40, live sobre tireoide, tá bom, gente? Eu vou deixar essa live salva, depois compartilha com a galera. Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui, todas e todos. Um beijo, bom final de semana, aproveitem, fiquem em casa, utilizem máscara, álcool em gel e lavem as mãos. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.